Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da edição especial do Outubro Rosa, tá? A gente teve, se você não assistiu, eu vou pedir para você voltar 2 casas agora para assistir a parte 1 desses episódios de edição especial. Parte 1 foi sobre o rastreamento, mamografia, né? Todo esse processo de prevenção e também de rastreamento que a gente faz, ou que a gente pelo menos deveria fazer todos os anos, beleza? E tem informações importantíssimas na parte 1. Não pule, tá bom? Inclusive, estamos no Outubro Rosa, então não pule. E se você não tá, né, passando aí pelo... Se você já fez os seus, compartilhe com quem você saiba que ainda não fez, beleza? A parte 2 foi sobre o diagnóstico e tratamento, que também trouxe de forma muito bem didática, informações importantíssimas sobre o diagnóstico, sobre o tratamento do câncer de mama, né? Mitos e verdades sobre o tratamento, né? E conhecimento, ele empodera você para tomar decisões mais inteligentes em relação à sua própria saúde, beleza? E agora, na parte 3, a gente vai falar um pouquinho sobre metástase, a gente vai falar um pouquinho sobre direitos de pacientes oncológicos, né? Porque vocês têm muitos direitos e muitas vezes não sabem quais são eles. A gente vai falar também sobre autoestima, né, meninas? Entre outras coisas. Então, já faz o seguinte, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha. Se você não está passando pela jornada do câncer ou não é familiar de um paciente oncológico, provavelmente você conhece alguém que está passando por isso e que precisa receber essas informações, seja paciente ou seja familiar de paciente oncológico. Aproveitando, a gente bateu muito na tecla sobre a importância da equipe multidisciplinar durante todo desde o diagnóstico até o tratamento, né? O diagnóstico, o tratamento, a importância da equipe multi. Então, aqui embaixo, a gente tem um QR Code. Você abre a câmera do seu celular, você aponte aqui para o QR Code, vai aparecer um link para você. Clica nesse link, você vai ser direcionado para a página da plataforma da Oncolife. E lá, você se cadastrando, você vai encontrar uma equipe multi de profissionais muito bem qualificados e especialistas em oncologia prontos para te atender. Então, basta você agendar a sua consulta e fazer acontecer. A gente tem um prontuário digital lá dentro, coloque todos os seus exames lá, que todos os profissionais que irão te atender já estarão mais ou menos na mesma página do que você passou. Você não precisa ali, né, investir um tempo contando toda a sua história. Ele já vai ter ali o resultado, as biópsias e tudo mais. Beleza? Gica, alguma coisa que deixei passar? Não, mas só para falar, gente, esse conteúdo tá riquíssimo de informação, igual a Gica falou anteriormente, então não perca e não pule etapas, porque se você pular etapas, você não vai entender muito bem. É uma linha de cuidado, então vai desde o primeiro episódio até agora que vocês vão descobrir que existem diversas coisas que a gente deixa passar durante nossa vida e que poderiam ser evitadas lá atrás. Exatamente. E para a gente começar essa parte 3 muito especial com a energia lá em cima, tá? Doutora Kelly e doutora Mariana, sejam muito bem-vindas. Por favor, se vocês puderem se apresentar rapidamente para quem está nos assistindo, né? Porque provavelmente sempre vai ter alguém que pulou as 2 partes anteriores. Que vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Mas então, não por tem favor, problema. meninas, sejam bem-vindas. Escutam a apresentação 3 vezes. Exatamente. Sejam muito bem-vindas, viu? Obrigada. Eu sou Mariana Buriti, eu sou mastologista, cuido da saúde das mamas das pacientes. E estou muito feliz pelo convite. E o material realmente está muito legal, todos os episódios, então acompanhe. Eu sou Kelly, oncologista clínica, especialista em câncer de mama. Estou dividindo aqui com minhas amigas, minhas colegas, várias informações nesse cafezinho da tarde. Que é sempre isso. Então, gente, bora começar, né? A gente já viu, como eu comentei aqui com vocês, né, meninas? A gente já falou sobre o rastreamento, falamos sobre o diagnóstico e o tratamento. Sim. E no tratamento a gente viu sobre a importância
eu vou usar essa palavra, mas eu não Sim. sei se é muito bem essa, mas o rastreamento para que não tenha tido metástase no câncer de mama, né? Sim. Pra gente começar, quando eu ouvi a palavra metástase, eu não fazia ideia do que era, e muita gente, assim como eu, também não faz ideia do que é. Sim. O que é metástase? Então, na verdade, a metástase acontece, o que a gente chama de metástase? Quando a célula sai do lugar primário, então aqui a gente está falando do câncer de mama, então a célula saiu do local do câncer de mama e caiu na corrente sanguínea, no sistema linfático, e foi para um outro órgão. Pulmão, ossos, fígado, crânio, alguma outra parte que não a região da mama. E da axila também, né? Porque a gente chama... A axila, ela não está inclusa ali como metástase à distância. Então, se a doença foi na axila, ela ainda é uma doença regional. Então, a gente não está falando de um cenário metastático. Então, quando a doença está na mama e na axila, a gente está falando aqui de um cenário de cura ainda. Então, a metástase é nesse cenário, quando a doença foi para outros órgãos. E é importante dizer que uma vez que a doença é metastática, não é sentença de morte, é importante trazer isso. Então, existe muito tratamento. E para controle da doença, para controle né? da doença, porque aqui o objetivo é o controle da doença, Sim. não é mais a cura, né? Então, é o Nos controle. dias de hoje, né? A Porque gente não sabe, as coisas é estão... muitos estudos, Sim, muita sim. tecnologia voltada para os estudos da doença da mama, então A gente não sabe no futuro, no futuro que tenha, como que né? vai ser. Medicações Esperamos muito que boas e tenha. isso. Mas lembrando, né, só para pontuar, uma coisa que a gente está falando muito aqui, Uhum. o óbvio não é óbvio. Então, a doutora Kelly falou que é quando uma célula sai da região da mama e vai para outros órgãos. Mas isso não significa que você deixa de ter o câncer na mama, né? Isso. Exatamente. Né? Não é que ela passou a ter um câncer de pulmão. Não. É o câncer de mama com metástase para pulmão. Isso. É o câncer de mama com metástase para osso. Não um novo câncer que é um câncer de pulmão. Não. Sim. Entendeu? Tudo é uma coisa só. É ali da mama, né? Nasceu na mama e foi para outros lugares. E qual é o procedimento quando acontece isso? Assim, ela para aquele tratamento da mama e vai tratar o outro lugar ou não? Geralmente, pacientes metastáticas que têm metástases, o tratamento, na grande maioria das vezes, é apenas com oncologia clínica, né? Quando ela abre o caso já com a metástase. Pode acontecer dela ter feito todo o tratamento, inicialmente não ter metástase, a doença voltar, que é a recidiva, e acontecer uma metástase, né, Kelly? Isso pode acontecer, são cenários diferentes. Mas uma paciente que foi diagnosticada inicialmente com metástase, já com metástase, a gente faz o diagnóstico e encaminha para a oncologia clínica, para a doutora Porque Kelly. naquele momento... Não tem indicação de cirurgia. E claro que isso vai depender muito do volume de doença. Da Exato. quantidade de metástase. É uma só... É um só ponto pequenininho no osso, aí geralmente Então, em depende casos muito. individualizados, aí a gente opta por fazer cirurgia, tá? Mas são casos que tem que ser bem individualizados, porque a literatura ainda não respalda completamente. Porque vai depender do volume de doença, né? Da quantidade de tumor metastático. Vai Isso. depender do tipo daquele câncer de mama. Da idade da paciente, se ela tem outras doenças associadas ou não. Então, cada vez mais o tratamento ele é individualizado, Sim. como a gente já falou, né? E o que é importante também, assim, uma vez a paciente estava fazendo um tratamento ali preventivo, vamos dizer, estava lá naquela hormonioterapia que ela vai fazer por, sei lá, 7 anos. E durante esses anos aí que ela está tomando o comprimido, apareceu uma metástase. Então, via de regra, a gente vai fazer biópsia daquele ponto até aquele lugar da metástase. Para saber Primeiro, se para ter realmente é certeza metástase. de que é metástase. Tá. E segundo, que sendo metástase, a gente precisa saber se o câncer de mama daquela metástase é o mesmo subtipo que é o que nasceu da mama. Ah. Porque ao longo do tempo pode mudar. E aí, se mudar, Muda o tratamento a linha é de completamente tratamento. diferente. Nossa. Eu tô achando incrível, porque assim... Que a gente tá complementando. Também. Não, vocês viram, por favor. A gente pegou um time perfeita completo. sincronia. Sincronizadas, né? Vieram de rosa, com a paleta de cores outono-rosa, maravilhosas, né? Mas eu tô achando ótimo que não é que nem vocês falaram, né? Não existe uma receita de Não bolo. existe receita de Cada bolo. caso é um Cada caso caso. é um caso. E um caso pode ter 1000 possibilidades. É. Sim. Se for para um lado, Exatamente. aí é para o outro. E se for para o outro, aí
tem um outro lado, tem E vários... durante a Bom, né? jornada Porque a pode gente entende que mudar. tem muitas coisas a serem feitas, né? Muitas opções de tratamento. Exato. É que nem a gente recebeu uma paciente aqui, eu acho que a Gica pode até falar melhor, que a mãe dela era gêmeas, né? E foi diagnosticada com o mesmo câncer de mama, receberam o mesmo tipo de tratamento, mas uma conseguiu responder muito bem e a outra chegou a falecer, né? Exato. Então, Você até vê como até gêmeos têm os seus, a Podem sua não ter resposta. individualidade, Sim, com certeza. né? E o quão importante disso. Quando você tem metástase, você falou muito bem, né, doutora, que não é uma sentença de morte, mas quando se tem uma metástase, aumenta ali a tensão, como que eu posso dizer melhor? Aumenta a tensão maior para aquela paciente, para que aquilo não se espalhe de uma forma mais rápida? Sim. Porque, na verdade, uma vez que a doença é metastática, a gente entende que o prognóstico é ruim, né? Assim, não é assim, não é que é difícil falar ruim, porque também falar ruim fica parecendo que não tem o que fazer, não é isso. Sim. Então, assim, mas uma vez que a doença é metastática, a gente entende que a gravidade do quadro é completamente diferente, né, mais caso grave mais do grave. que se fosse uma doença, a gente está falando um cenário ali de prevenção, né? Em que você está fazendo prevenção de recorrência, então é diferente. Mas eu acho que é importante a paciente ter essa noção, né, da gravidade do que ela está tendo, ter noção de que tem muitas possibilidades de tratamento para se fazer e entender que cada caso é um caso. Sim. Né? E tem algum sinal que pode atentar a paciente? Ia falar isso agora, mas eu esperei a pergunta vir. Sim, porque depende muito de onde está aquela metástase. Então, se é metástase óssea, então pode ser uma dor que não tinha. Então, uma dor de cabeça que não é o basal. Ela Uma chega tontura. ela chega com uma queixa, né? Que é, doutora, eu tô com uma dor na coluna que eu nunca tive. Sim. Né? Durante o acompanhamento. Por exemplo, uma paciente que não tinha metástase, né? E chega para uma consulta de segmento, de acompanhamento, já fez tratamento e chega com essa queixa. Doutora, eu tô com uma dor aqui na coluna que tá diferente. Aí a gente já acende uma luzinha. Exato. Né? Você tem que Investigar. questionar. E vamos supor que a paciente acabou passando por esse momento da hormonioterapia, Sim. né? E começa a sentir uma dorzinha na coluna ou no joelho. Vamos Sim. colocar no joelho. E aí ela vai, de repente, num profissional que é fisioterapeuta. E ele trata como, sei lá, um desgaste. Sim. Esse profissional, ele tem a possibilidade de saber que pode ser um tumor? Ou... Se ele sabe que a paciente é oncológica, Ele tem que levantar ele essa tem que bola aí. levantar essa Essa hipótese, possibilidade. né? Tá. Embora a hormonioterapia, um dos efeitos colaterais é a dor articular. isso. Então a eu gente usei tem que ruim saber. foi um exemplo ruim. Então é a dor, assim, que vai depender muito do. Da característica Da- da é, dor, da entendi. intensidade, do local. Entendi, tá. Então, depende Mas muito. o que eu quis dizer é que já teve um paciente que veio aqui e que ele tinha um tumor, eu acho que atrás do joelho, né? E estava sendo tratado como desgaste do... E ele ficou, ligamento. e ele ficou assim, sei lá, 6 meses, 8 meses tratando como se fosse desgaste. Sim. E aí a importância do paciente também ter esse olhar mais crítico de falar, opa, peraí, não tá resolvendo o meu problema. Pode ser algo muito maior e aí vai em busca de um profissional especialista. Não é nada, deve ser da velhice. A gente escuta isso, deve ser da idade. Então, Uma dúvida. O paciente tratou a mama direita, fez todo o protocolo, cirurgia, tanto não sei o quê. E aí, na hormonioterapia, apareceu uma doença na mama esquerda. Vai ser considerado uma metástase? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Existe a possibilidade desse tumor da mama esquerda ser totalmente, um subtipo totalmente diferente do da mama direita? sim, na verdade vai ser considerado um novo primário. Na mama contralateral. Porque é na mesma região? É. Tá muito bom. Nossa, eu tô Então, na verdade, é considerado um novo primário. Ela tem um novo câncer de mama, né? Na outra mama. E sim, pode ser uma doença completamente diferente da primeira. Aí tem que parar a hormonioterapia e trata... Exato. E vai tratar de acordo com o que veio o Com o subtipo novo. da... E ó que loucura, porque eu tô pensando como uma pessoa leiga vendo o episódio, eu penso que aí parei de tratar o hormônio porque tava segurando a doença da direita e vou tratar com outro tipo de tratamento a da esquerda. Pode ser que aconteça uma recidiva nessa mama? Pode.
E Não é aí, impossível, né? gente, Mas vai Pode. depender do Mas outro é, subtipo. é, Cada né? caso é um caso. Porque você vai começar também o tratamento pro da mama esquerda, então de qualquer jeito esse tratamento pode ajudar a evitar a recidiva da outra. Sim. Então Entendi. depende muito. E em momento algum, por exemplo, se for outro tipo, volta por hormonoterapia. Pode voltar. Pode voltar. Pode Mas voltar. você vai, provavelmente vai ter que ser escolhido outro. Outro Porque se a tipo de paciente hormonoterapia. teve um novo câncer em vigência dessa hormonioterapia, Sim. a gente porque a hormonioterapia, ela serve para blindar outra mama também. Sim. Se isso não aconteceu, então não tá cumprindo o papel que ela deveria cumprir. Sim. Então Não tá não vou tendo aquele manter. efeito. Eu não vou manter ela. Vai ter que mudar o tipo de Entendeu? hormonoterapia dessa Não paciente. faz sentido. Entendi. E durante todo esse processo, porque a gente sabe, tudo bem, se houve um caso de uma metástase, então a tensão tende a ser maior, né? Porque Sim. É um caso mais grave. é um caso mais grave, É. mais desafiador, talvez, Sim, né? E os cuidados paliativos, ele entra onde? O ideal, melhor dos mundos, é que uma vez que a paciente tenha diagnóstico de metástase, já entre com a equipe de paliativo. E eu tinha comentado isso no nosso podcast sobre a equipe, né? A importância da equipe multidisciplinar. Que estar acompanhando com a equipe do cuidado paliativo não quer dizer que paliativo não tem mais o que fazer e é doença terminal. Exatamente. E eu vou morrer. Boa. Na verdade, é o que eu sempre falo, morrer todo mundo vai, porque a ordem natural é o ciclo da vida. Sim. Mas o fato de acompanhar com a equipe de cuidado paliativo é porque eles também vão dar um suporte para o que virá pela história natural da doença. Então, os sintomas que virão da presença da metástase, os sintomas que virão do tratamento da doença metastática, porque agora é uma jornada que vai ser para o resto da vida. Sim. Então, uma vez, aquele tratamento, ele não vai ter um prazo de validade, porque é uma doença metastática. Então, você vai continuar. Inclusive, com os tratamentos melhores, a gente está cronificando o câncer. Então, o objetivo também da equipe do cuidado paliativo é ajudar a gente a melhorar a qualidade de vida do paciente. Exatamente. Para que ele viva o tempo que tiver que viver, que a gente não sabe que tempo é esse, Com a maior qualidade com a maior possível. qualidade de vida possível. Porque vai ajudar no manejo desse sintoma, porque vai vir. É a ordem natural da doença. A história natural da doença. Sim. Então, assim, o paciente vai fazer o tratamento, em algum momento, que a gente não sabe, vai precisar trocar o tratamento, e vão vir. Então, são coisas que a equipe do paliativo vai ajudar. Entendi. Mas a gente sabe que o acesso, às vezes, à equipe do cuidado paliativo é complicado, porque não é todo serviço que tem a questão da informação, de não saber a importância, do medo, do preconceito, de achar que se estou indo para o paliativo é porque eu vou morrer. Isso tem muito. Então, mas isso cabe a gente orientar, né? Sim. Desmistificar. Então, mas a importância da equipe do cuidado paliativo é isso. Tá. E pode ser incluído essa equipe de paliativistas em qualquer fase do tratamento, né? Pode. No caso do Da paciente tratamento metastática. metastática. É. Entendeu? Isso. Do cenário metastático. Sim. Tá. E a importância dessa equipe também falar com o agente cuidador, né? Sim, Sim. 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 Porque é a pessoa que vai estar ali do lado, Junto, né? com certeza. Junto. Para até identificar os sinais e sintomas de uma piora, de uma não resposta a tratamento, do manejo do efeito colateral desse tratamento que a gente quer que fique bastante tempo. Sim. E a gente teve a polêmica, por exemplo, da Isabel Veloso, né? Que não sei se vocês acompanharam, mas é uma menina super jovem e que foi diagnosticada com câncer e ela disse que Sim. tinha 6 meses de vida e, enfim. Depois a médica falou que não, ela não tinha só 6 meses de Sim. vida, mas que ela tinha entrado para cuidados paliativos, né? Tem como o médico oncologista definir o quanto tempo de vida de um paciente Não. metastático? Não tem como. Não. Não tem como. Porque, primeiro, por cada doença ter o seu comportamento, Uhum. então tem pacientes que têm doença metastática há anos. Uhum. Então, a gente não sabe o quão agressivo aquela doença vai se comportar. Sim. Tem a questão das outros problemas de saúde que o paciente tem. A idade. Tem a questão da idade. Tem a questão do tratamento. que Porque, está sendo feito para aquele paciente. porque existem tratamentos modernos. Hoje em dia tem tratamentos com taxas de resposta altíssimas. Então, não tem como. Eu sempre fico um pouco com o pé atrás com esses relatos, quando eu escuto de tem tanto tempo de vida. Eu acho, até em consultório também, quando isso é questionado, eu falo, não tenho como. Não A gente temos tem como como saber, prever, né? Ninguém tem tem. como. Não Tem somos saber deuses, né? não tem tem bola como. de cristal, né? Não somos deuses. Tá.
Eu citei isso É. porque às vezes, né, não sei, talvez tenha profissionais que Sim. digam, talvez não, e Sim, talvez isso possa abalar significativamente a saúde mental Claro. da pessoa que tá ali, né? O paciente ou os familiares, de ficar É muito aquele desesperado termo de tal pessoa foi desenganada pelo médico, não tem isso? Tem. Não tem como, gente. É que eu acho que também as pessoas confundem, existe a confusão do cuidado paliativo e terminalidade. Exatamente. Isso. Que são duas coisas diferentes. Exatamente. Na terminalidade, nem na terminalidade a gente sabe quanto tempo o paciente tem. Só que a gente exato. tem uma estimativa porque a gente vê como que tá indo a Exatamente. história da doença desse paciente. Exatamente. A gente tem mais ou menos uma linha de raciocínio. São coisas diferentes. Mas que mesmo assim a gente pode falar, e eu já vi, porque eu já trabalhei em aula de cuidados paliativos, que Sim. o paciente entra para sedação Sim. e A gente todo- não tem como saber. e a gente O acha que vai organismo durar 2, 3 dias Sim. no início da história. Então a gente não sabe como que vai reagir. Exatamente. E é importante também trazer, já que a gente está falando dessa questão de tratamentos, né, modernos, que ter metástase não quer dizer que é químio. Depende. Exatamente. Só pra- Porque como tem muito esse medo, né? Essa questão do medo, voltar pra do fazer, químio, tem todo esse tabu, esse estigma de estar fazendo químio, perder o cabelo de novo. Não quer dizer que vai ser químio. Existe várias possibilidades. Então, A depender de cada caso, É. a depender de várias você vê que a coisas. palavra da gente é depende. Depende. É igual física, depende. É. Tá parado ou tá em movimento? Depende. Exato. E tem alguma chance de diminuir os riscos de ter metástase? Existe. Então, porque, na verdade, esses tratamentos, a químio, a rádio, a hormonioterapia, tudo isso é para diminuir a chance da A metástase. chance da metástase. Ah, da tá. doença. Progredir. Não progredir. é 100%, porque a gente não tem 100% nada da vida, mas é para diminuir a chance de vir a recorrência. E recorrência, quando a gente fala, é tanto a recorrência local, na mama mesmo, ou na outra mama, como a metástase, a doença à distância, que a gente chama. Entendi. Então, além de ter o papel do tratamento nisso, tem também o papel dos hábitos de vida, Exatamente. que foi aquilo que a gente volta lá no comentou. começo, é. Então, Atividade paciente que física. consome álcool, bebidas alcoólicas, a chance de recorrência é maior. Paciente que com alimentação ruim, ela está dando para o câncer um ambiente que ele adora, que é rico em gordura, rico em açúcar. Então, ele cria um microambiente, ou seja, um ambiente ao redor do tumor, fica com tudo em perfeitas condições para o tumor crescer. Então, isso já ajuda, já contribui. Entendeu? Então, atividade física, já foi comprovado que além da atividade física diminuir o efeito colateral dos tratamentos ali no cenário preventivo, por exemplo, além de ajudar durante a hormonioterapia, Sim. a atividade física também diminui a chance de ter metástase. E da recorrência da doença, né? É o que a gente costuma dizer que a atividade física faz parte do tratamento. Faz É como parte se do fosse um remédio também para ela, uma medicação. E sabe uma coisa que eu fiquei muito impressionada? A gente, de novo, né? A gente foi num congresso de oncologia e um médico oncologista apresentou um estudo que saiu que a atividade física recorrente, regular, ela consegue reduzir em 40% as chances do Sim. desenvolvimento do câncer. 150 minutos por semana de atividade moderada a alto impacto. 40%, gente. É Exato, muito, né? por isso que é um remédio. Faz parte tem do remédio que não tratamento. chega a 40%. Faz parte do pra ver. tratamento. Tem droga, né? Medicação que não chega a isso. E aí ele trouxe uma reflexão, ele falou assim, eu garanto que se eu desse uma pílula pra vocês que custasse 50 mil reais, dizendo que essa pílula reduziria em 40% a chance de você desenvolver o câncer, todo mundo aqui, ou a grande maioria, iria Compraria. se desdobrar pra comprar, pra pagar 50 mil reais nessa pílula. Só que vocês têm de graça, que a atividade física constante vocês não fazem, Exatamente. né? Então, o quão a importância dos nossos Sim. hábitos, né? Os hábitos saudáveis, né? É claro que nem vocês falaram, não é o extremo, então vou parar de comer tudo, não também vou não é o que eu beber falo, né? mais. Uhum. Mas assim, é de uma forma excessiva, né? Tudo que é em excesso é ruim, É. né? Nem sempre, nem nunca. É. Nem tanto, nem pouco. Exato. Até os naturais, né? Essa coisa que o pessoal fica, então vou tomar um monte de chá, vou comer um monte... Não é assim também. Nem não é porque é natural que é bom. Uhum. Tudo em excesso é ruim. Então, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. E sem contar, eu sou a favor, acredito em medicina alternativa, acho que ajuda em muitos casos, se tiver evidência científica. Mas a questão do chá é isso que você falou, é ter muito cuidado, até porque o chá também muitas vezes pode ser tóxico para o fígado, já vai atrapalhar o Exatamente. tratamento. Então tem todo
Porque a gente sabe que durante o tratamento, eu sempre falo aos pacientes, o que mais vai aparecer são pessoas te indicando chá, tratamentos alternativos, então Converse tudo com tem seu que... médico. Isso. Converse com seu médico para saber se não vai interferir, principalmente no tratamento de quimioterapia, de hormonioterapia. Até mesmo uma cicatrização de uma cirurgia. Exatamente, verdade. exatamente. Então, sempre perguntar, né? Verdade. Se Bem pode. pontuado. Doutora, posso tomar isso, tomar aquilo? Posso fazer uso desse chá, desse suplemento natural? Né? Até algumas vitaminas, hoje em dia, os estudos comprovam que tem certos excessos de vitamina que prejudicam o tratamento oncológico com a quimioterapia. Então, às vezes, não é porque a vizinha ou a amiga ou alguém que você conhece está repondo X, Y tipo de vitamina que você precisa, entendeu? Então, tem que sempre conversar com o médico. E tem muita aquela cultura de preciso tomar um polivitamínico porque eu preciso estar bem durante a quimio. Não. Às vezes Isso é que o ela contrário. falou. Às vezes vai diminuir a força, eu sempre falo, né? Aham. A força da minha quimio. Então, eu suspendo durante o tratamento. Ou, não, eu preciso engordar, eu preciso comer bem durante a quimio, porque eu preciso estar com substância. Né? Mas não, também tem que ter cuidado, porque às vezes a paciente engorda muito durante o tratamento. Então, eu sempre tento, você tem que ter o jogo de cintura, porque a gente sabe que tem muitas questões culturais ali também, né? Você também não pode chegar e quebrar uma coisa que a pessoa acreditava. Não, você tem que chegar também com saber falar, né? Que o paciente entenda. Não é que eu tô querendo que você faça uma dieta, não coma nada durante a quimio, não é assim. Mas também não pode fazer estoque de gordura, né? Tipo aquela coisa, vou comer muito, porque como eu vou passar mal, como eu vou vomitar, como eu vou vomitar, então... E a obesidade durante o tratamento também é prejudicial, né? Super. É por isso que a gente também fala da equipe multi, né? A necessidade de acompanhamento com o nutricionista. Exatamente. E o nutricionista especialista em oncologia vai literalmente lidar com o seu tipo de tratamento. Ele vai entender melhor qual quimioterapia que você está fazendo. Vai conversar com seus médicos quando necessário. A equipe sempre tem que conversar entre si para ver o que é a melhor linha para seguir para aquele paciente, né? Exato. E na plataforma da Oncolife, a gente tem um chat integrativo de todos os profissionais. Então, se a psicóloga está te atendendo e o nutricionista também, a psicóloga pode escrever sobre a sua evolução e o nutricionista ele tem acesso ao que a psicóloga escreveu e vice-versa. E se eles tiverem alguma dúvida, eles podem conversar entre si dentro desse chat integrativo para tornar a sua jornada mais efetiva e bem mais direcionada, diminuindo os ruídos na comunicação, que hoje a gente sabe que tem muitos. Sim. Então, meninas, a gente fez toda uma jornada aqui, né? Então, o rastreamento, parte 1, volta lá. Depois, o diagnóstico e o tratamento, né? Parte 2, volta lá. Foi o tratamento no cenário da doença inicial, né? Isso. Aqui a gente falou sobre a metástase, sobre a hormonioterapia, né? E depois, vamos supor uma paciente que ela retirou toda a mama, né? Teve que fazer mastectomia. Como funciona essa reconstrução? Tem algum tempo após ou não? Como que funciona isso? Hoje em dia, a gente tenta fazer a reconstrução sempre que possível, no mesmo tempo cirúrgico que é feito o tratamento do câncer. Então, são exceções os casos em que a paciente vai sair da sala de cirurgia sem a mama. Entendi. Tá? Então, lógico, a gente sempre fala da reconstrução. Geralmente, a reconstrução mamária ela é mais de um tempo cirúrgico. Talvez precise voltar à sala de cirurgia em outro momento para a gente fazer o refinamento da técnica que a gente fala. Mas hoje é por lei, tá? No SUS e no privado, a paciente tem direito à reconstrução mamária e à simetrização da outra mama, que é o que a gente chama de simetrização contralateral, tá? Então, mesmo que a outra mama não vai ser realizada nenhum tipo de cirurgia a mais, mas o reposicionamento da mama, para deixar ela mais simétrica, mais parecida com a nova mama pós-tratamento, que é a neomama, isso é respaldado por lei, é um direito de toda paciente oncológica, toda paciente com câncer de mama. Nossa, que bom saber disso, né? Porque como você comentou muito bem, né, doutora? A mama, ela traz o quesito de feminilidade, da sexualidade. Sim. A mama é um símbolo de feminilidade, faz parte também de receptores de sexualidade para a mulher. Então, é muito questão de autoestima, de tudo. Então, a reconstrução, eu costumo explicar para as pacientes que faz parte do tratamento também.
tá? Tem paciente, desde que ela queira, desde que ela esteja receptiva a isso. Tem pacientes que não querem. São exceções, mas tem pacientes que não querem, tá? E quando a gente fala em reconstrução, não é só a reconstrução voltada para paciente que perdeu toda a mama. Às vezes a gente faz um quadrante, que é uma cirurgia menor, e que deixa uma área muito diferente da outra mama. Então a gente usa técnicas de reconstrução para reposicionar, remodelar aquela mama, mesmo sem o uso de prótese, mas essas técnicas são utilizadas dentro da reconstrução mamária para proporcionar uma mama com um senso estético melhor para ela, e desde que não prejudique jamais seu tratamento oncológico, isso é super importante. Ah, que bacana. Que bom que a gente tem essas possibilidades, né? E Sim. é direito Sim. seu, paciente oncológico, a fazer essa Porque reconstrução. muitas pacientes pensam que só porque é questão de estética que o convênio vai cobrir. Uhum. Mas não. Não. A gente entende que a estética mas assim, faz parte daquilo ali. Você teve um problema que te Sim, levou é a... reconstrução. São Então- técnicas que são utilizadas para reconstruir a mama mesmo. E a gente tem muito os pacientes trazem muito essa dúvida pra gente, no sentido de coloquei o silicone e vou fazer radioterapia. Existe uma interferência? Porque o que eles falam? E quando fulana de tal fez, encapsulou a prótese, fiquei com aquela mama rígida. Pode acontecer. Pode acontecer um enrijecimento do tecido e da prótese, encapsular aquela prótese, e talvez no futuro precise trocar essa prótese, tá? Por isso que a gente, quando fala em reconstrução, fala que talvez em outros momentos precise ser submetida a outras cirurgias. Mas isso vai depender do caso de cada paciente. E aí, nesse caso, encapsulou, ainda entra como um direito da paciente Sim. ela refazer essa mama? Sim, Boa. direito dela. E a gente tem que entender, porque também isso já foi um motivo de questionamento, que mesmo havendo o risco de encapsular, a rádio, se ela for indicada, o benefício dela suplanta esse risco de Com certeza. fazer a rádio, precisa fazer. Porque É o benefício que a necessário. rádio vai trazer é muito maior do que o risco de deixar aquela prótese Porque rígida, a entendeu? radioterapia fazendo parte do tratamento, e lembrando que a reconstrução ela é indicada e deve ser feita desde que não prejudique o tratamento oncológico da paciente. A prioridade, a gente sempre tenta juntar esses dois mundos, mas a prioridade é o tratamento oncológico dela. Boa. É a saúde ali, né? Sim. Saúde estrutural ali da Sim. mulher, né? Esse é um tipo de direito que o paciente oncológico tem, mas a doutora Kelly citou o SP-Trans, né? E tem alguns outros direitos também que a assistente social ela pode direcionar o paciente oncológico, né? Sim. A assistente social, ela entra em alguma fase específica do paciente quando ele termina ou quando ele começa o tratamento? Não, acho que em qualquer fase ela é bem-vinda. Acho que no início é muito importante, porque eu acho que Sim. se o paciente sabe desde o início ali, né, ele tem um acesso, E dá algumas orientações dá algumas- básicas, né? ajuda. Assim, eu não sei todos os direitos. Assim, acho que os pacientes sempre me trazem, eu aprendo muito com eles, porque eles pesquisam muito na internet e me traz. Mas, assim, é importante saber a questão do transporte, da isenção, porque a gente sabe que é uma jornada. Então, é ida para consulta, é ida para coleta de exame, é ida para fazer aplicações. Então, isso demanda, é custo. Então, se informar sobre a questão da isenção de taxa de transporte, tem questões como FGTS, imposto de renda, uma série de outros descontos em alguns pontos aí, acho que talvez veículo. Sim. Então, vários pontos que eu sempre falo, busca na internet, quando eles me perguntam o que eu não sei, eu falo, não sei, mas assim, acho que vale a pena pesquisar, vale a pena ligar pro órgão lá de interesse, e porque cada demanda pode ter um relatório diferente. Exato. Então, é importante avisar, porque é direito do paciente, é o que eu sempre falo, não tem que ter vergonha de pedir esse relatório. Sim. Tem que me pedir porque é o seu direito. O médico tem que fazer o relatório lá com histórico, preencher o que tiver que preencher, porque às vezes tem formulários específicos, e ele tem o direito, consegue, e tudo certo, né? E para complementar, sempre que for solicitar qualquer documento e na sua instituição, porque a gente também tem que trabalhar com a realidade de não ter assistente social fácil, Sim, sempre pedir um relatório para o seu oncologista. Não vá a lugar nenhum, por exemplo, vou citar aqui o Poupatempo, que normalmente o SP-Trans, por exemplo, se faz toda a documentação no Poupatempo. Não vá sem o documento do seu oncologista. Porque você vai esperar horas numa fila gigantesca e você não vai ser atendido. Então, sempre que você for dar entrada em alguma documentação que você tenha direito, procure ter um relatório do seu oncologista em mãos.
Um direito também que para o agente cuidador, quando o paciente não é, esse direito eu falo porque eu já pesquisei sobre, quando o paciente é incapaz e ele precisa, por exemplo, ir a uma consulta e aí ele precisa de um cuidador, esse agente cuidador, ele entra com uma documentação para ser formalizado, né, como fala? Acompanhante. Não mas é Isenção. quando a pessoa... Responsável? Responsável, mas vou lembrar a palavra. Quando a pessoa se torna responsável pelo outro, ela tem o direito a, por exemplo, ter a isenção na taxa do carro. Ele tem direito à vaga na Zona Azul, ser isento. O rodízio, que aqui em São Paulo a gente sabe que já é um caos andar de carro em São Paulo. E no dia de rodízio você tem que pegar um Uber, uma outra coisa, às vezes acaba encarecendo. Você é isento do rodízio. Então, assim, tem vários direitos que a gente sabe que o paciente tem. E muitas vezes ele não pergunta durante todo o seu tratamento porque não chega essa informação para ele. Então, assim, o paciente oncológico tem diversos direitos. Eu sei alguns, e porque acabam que os pacientes me contam também. Mas existem... hoje a gente tem a internet, como a gente sempre cita aqui, a questão da informação. Tem várias informações que vocês podem ir atrás. E lembra que entrou com alguma documentação para algum órgão específico, pega um relatório com o seu oncologista. Não vá sem um relatório do seu médico, tá? Porque e é seu direito. Comprovar, né? Porque Exatamente. Às vezes a gente entende que é muita burocracia, mas infelizmente assim, A tem que gente ter sabe também, porque... A gente sabe que existem as pessoas... lá, e também a gente sabe que tem que ter esse espaço de comprovar, de ter um relatório, preencher formulário. A gente sabe que existem alguns cidadãos por aí que infelizmente usam da doença do outro então, para ter o seu benefício. Então, o que é o certo é o certo. O exatamente, é isso, né? Exatamente. Lembrando que nós aqui da Oncolife Care estamos trabalhando em parceria com o Dr. Leonardo Navarro, que é especialista, é um advogado especialista em direito de pacientes oncológicos. Então, nós estamos construindo, desenvolvendo uma cartilha dos direitos dos pacientes oncológicos, que em breve estará disponíveis para vocês, justamente para direcionar e para orientar e informar os direitos que vocês têm por lei. Tá? Sobre plano de saúde, todos esses benefícios de isenção que a gente tem aqui, justamente para você saber o que precisa ser feito para conseguir esses direitos, que é seu por lei. Exatamente. Beleza? Quando tiver pronta, a gente informa vocês. Tá bom? Meninas, a gente sabe que a mulher, né, como a gente já comentou aqui, só por nascermos mulheres, a gente já tem muitos desafios, né? Muitos desafios aí. E a gente sabe que toda essa jornada oncológica, né, acaba comprometendo a nossa autoestima, muitas vezes a nossa rotina, né? E pegando ali de uma forma mais pesada, as questões de saúde mental e tudo mais. Na experiência de vocês, qual é o impacto do câncer na saúde da mulher, assim, como um todo? Principalmente neste olhar para ela mesma. Eu acho que não só para a mulher, mas para todo paciente, né? O diagnóstico, ninguém quer receber esse diagnóstico. Não. Né? Ninguém quer receber esse diagnóstico. Então, o impacto inicial é muito grande. Mas eu acho que a partir do momento que ela entende, e a gente deixa isso claro, né, Kelly, para elas, que a gente vai estar junto nesse transcorrer desse caminho, nessa jornada aí, que vai estar todo mundo, toda essa equipe voltada para esse tratamento. A importância da psicologia é muito importante, para dar esse suporte a essa paciente, porque muitas coisas podem mudar nesse trajeto. E ter uma parceria, né? Ou um parceiro amoroso, ou amorosa, ou a rede familiar ali, a rede de amigos, ter alguém com quem ela possa contar durante essa jornada. Isso aí já é comprovado cientificamente que é extremamente importante para adesão de tratamento e para continuidade de seguir mesmo esse tratamento dessa paciente. Impacta toda a vida dela. Sim, né? a vida dela e da família, né? Acho que impacto, além do diagnóstico, claro que isso é um impacto assim, principal, é a questão da
do tratamento, que a gente Sim. sabe que é cansativo, consultas, Desgastante. idas e vindas, exames, toda a questão de você lidar com efeito colateral. Então, é você abrir mão de, muitas vezes, um sonho naquele momento, né? A vida impacto para, no né? casamento, a vida A vida para para pra você cuidar. você cuidar E eu disso. acho que, e também acho que para mim o que também pesa muito é a incerteza do futuro. Você Sim. não sabe se aquilo vai voltar. Você não sabe como é que você vai ter que passar por isso tudo de novo. Então eu acho que isso pesa muito. Porque é como se você... o relato que eu recebo e faz sentido. Você acaba que não tem paz no sentido assim, você sempre tem que ficar ali. Vigilante. De olho, vigilante. Vigilante. Você se torna uma pessoa vigilante. É o excesso da vigilância. E a gente entende, eu entendo que muitas vezes é encher o saco mesmo da paciente. Então, nem sempre a pessoa vai estar num bom humor, vai estar num dia bom, vai estar afim de ir para consulta, vai estar afim de ir lá para tratamento. A gente sabe que cansa. Então, eu acho que isso pesa muito, essa incerteza de ver um filho crescer, de ver um filho casar, de ver um filho formar. Acho que isso tem um impacto muito grande. É porque essa incerteza, na verdade, ela existe... Ninguém gosta disso, ninguém convive, né, lida bem com a incerteza. Essa incerteza, ela é uma incerteza de todo ser humano. Exato. É porque a gente não tem essa consciência. Boa. O paciente oncológico, a paciente que passou por isso, ela reflete sobre isso. Quem não tem a doença, quem não tem uma doença dessa forma, não para pensar sobre a morte. Quem tem o diagnóstico de câncer, Só pensa na morte. no primeiro momento ela pensa, vou morrer. Exatamente. E os familiares Verdade. também, né? Exato. Então, assim, quem não tem essa proximidade com a possível finitude, Não tem como. não tem esse receio dessa incerteza. Mas essa é uma incerteza de todos nós. Então, se o paciente entende que é uma incerteza de todos, porque a morte ela pode estar ali na esquina para qualquer pessoa, para uma pessoa saudável. A gente não sabe o dia de Tem amanhã. um ditado, pra morrer basta estar vivo? Tem um Exato. ditado desse, uma frase É dessa? isso, mas para o paciente com câncer, ele chegou muito perto, teoricamente, mentalmente, e de anseios Ele se e de aproximou medos, ali, ele né? se aproximou muito dessa linha, entendeu? Então faz refletir mais, então talvez aumente a ansiedade, esse medo do amanhã, Do incerto. entendeu? Então por isso que o acompanhamento psicológico é tão importante, Sim. né? Porque o profissional vai talvez mostrar para ele, ó, ninguém tem essa certeza que você está buscando. Nem eu, nem você, nem ninguém. Não tem onde comprar isso. Então, assim, vamos tentar Trabalhar com o que a gente trabalhar e vê ali, ressignificar, de certa forma, esse diagnóstico e essa doença. Nossa, perfeito, doutora. Tem até um livro que se chama A Morte é um dia que vale a pena viver. Belíssimo esse livro. Que ele é excelente. Ele diz justamente isso, né? Que a morte é talvez o momento mais importante de se viver ali, seja paciente, seja familiar, porque ela traz essas reflexões, né? Ou uma possível, uma expectativa de uma possível morte, né? Ou encarar ela de frente. Traz essas reflexões para que a gente possa olhar o que a gente está fazendo, né? O que é que vale a pena, né? O que vale a pena. Posso dar minha opinião? Eu acho que a questão da finitude, né? Quando a gente fala da finitude para o paciente, eu acho que assim, o paciente entende que ele chegou ali mais perto, mas eu acho muito mais que quem sofre mais nessa situação toda são os familiares. Porque os familiares não sabem viver sem, se perder, o que eu vou fazer? Eu tenho que me mostrar forte o tempo inteiro, porque ela precisa sofrer, não eu. Ela que está doente, não eu. E aí, às vezes, a pessoa acaba adoecendo, Sim. porque quer ficar segurando a onda toda hora. Tem que olhar para o todo, né? Exato. O paciente, às vezes, olha para a situação como um todo. Ele fala, tudo bem, mas o que eu vou fazer? A gente teve uma paciente que veio aqui e ela é mutada. E ela é super pé no chão. E assim, ela é mutada. A mãe dela teve câncer, o pai dela teve câncer, o irmão dela teve câncer. Então, assim, ela sabe que a chance dela ter uma vida mais longa é menor do que a do marido dela, que não tem uma doença. Mas isso para ela não significa que ela não vai viver. E ela fala, a gente... Que ela ressignificou. Exatamente. Sim. E ela trouxe... A gente foi no congresso, ela estava lá.
E ela fez uma palestra que eu achei incrível. E aí a Dica até falou, nossa, é estranho, né? Ela fala muito no presente. Eu falo, não, Dica, não é que ela fala muito no presente, é que ela é muito pé no chão. Ela entendeu qual que é a vida dela. Ela entendeu qual que é o sentido da vida dela. E ela não mostra isso com tristeza. Pelo contrário. Ela mostra que ela tá fazendo hoje e que amanhã não pertence a nós. E a doutora falou da questão da... A morte vai chegar para todo mundo. Eu falo para meus pacientes. Falo, gente, é a única certeza da vida, não é? E a gente não tem essa data, e nem vocês têm essa data. Então, a gente não sabe. Quantos pacientes que a gente já escutou uma história de que o cara tem um diagnóstico de câncer, sofreu um acidente e morreu de acidente de carro. Coisas que não tem nada a ver. Coisas que acontecem. E eu acho que mais impacta na vida da mulher, falando da mulher, é a questão da estética após, né? Não é só o cabelo. É verdade. Não é só o cabelo. Às vezes a mulher faz uma hormonioterapia que ela vai engordar. Sim. Às vezes a mulher faz uma hormonioterapia. Exato, que ela vai entrar na A gente vai antecipar em uma menopausa com todas as suas repercussões de ondas de calor, cabelo mais fraco, unha quebradiça, ressecamento vaginal, diminuição de libido. Fadiga, aquela fadiga, que isso é viver fadigada, você não ter ânimo. Então é difícil, imagina o impacto que tem. Impacto, sobretudo no contexto de uma doença metastática, que ela tá tanto tempo fazendo tratamento. Exatamente. A questão do engravidar, da amamentação, porque para a mulher o engravidar é lindo, mas ela também tem o desejo de amamentar. Tá bom, vou ter um filho, mas eu não vou amamentar. Como que eu vou lidar com isso? Lidar com os hormônios da amamentação, tendo que voltar para hormonioterapia. Isso para a mulher, eu acho que também isso é um impacto pós. Camadas, né? São muitas camadas, são muito... Cada uma vai ter a sua história. Exatamente. Né? Então, mais uma vez, a gente bate na tecla do quão importante é ter alguém perto. O acompanhamento. Né? O acompanhamento, tanto de profissionais como de pessoas que te amem. Como que pessoas que estejam ali do lado, né? Junto com você nesse momento. Isso é de suma importância. Porque cada pessoa vai ter o seu impacto. A grande maioria... Quando precisa da químio, tem pacientes que lidam super bem com a careca. Tem pacientes que cai um fio, destrói aquela paciente. Então, hoje tem a opção do lenço, para quem gosta, das perucas, das laces que estão mais modernas, entendeu? Da touca, para evitar tentar diminuir essa perda. A questão do ganho de peso, o acompanhamento com a nutrição... realmente são muitas questões e cada paciente vai ter uma que vai a volta ao trabalho. Vai voltar a conviver ali com seus colegas, só que você não é a mesma pessoa de antes. Não ser uma pessoa estigmatizada. E ter que, às vezes, lidar com preconceito, de ter com olhares. Câncer, com olhares. Né? Então, isso aí é por isso que a palavra, eu acho que é essa mesma jornada, né? Porque vai ser uma jornada de vida que vão ter os seus percalços, a depender de como as coisas forem acontecendo. E saber pedir ajuda, saber aceitar ajuda. Um amadurecimento, um aprendizado que a gente... Seria o correto, né? A gente espera que experiências da nossa vida nos ensinem alguma coisa. Sim. Então... Exatamente. Gente... Não tá fraco, não, essa edição especial do Outubro Rosa, né? Aqui, ó, realmente a gente fez uma jornada, né, meninas, com esses episódios. Eu espero que vocês tenham curtido muito. Vocês gostaram? Eu amei. Foi muito legal. Muito porque bom. é como se fosse uma consulta de 3 horas. Exatamente. É verdade. Então a gente pode falar coisas que às vezes não dá tempo, você quer falar, não consegue. Não, e olha, nas consultas com vocês podem falar assim, olha, eu tenho um material muito legal que a gente gravou. Quinta-feira já vou estar pedindo pra todo mundo seguir. Exato. Porque às vezes, que nem vocês falaram, né? Às vezes o paciente e o acompanhante, eles estão com a cabeça muito... É um turbilhão de informação. Um turbilhão de informação. Então... Ele poder rever aquilo, entender o que é aquela palavra que muitas vezes não encaixou muito bem, né? Então, acho que... o material aí. Um case. Meninas, se as pessoas... A gente vai deixar o arroba de vocês aqui, né? Na descrição do episódio. Mas se as pessoas quiserem conversar com vocês, compartilhar a história de vocês, onde elas conseguem encontrar vocês? Eu atendo no Hospital Paulistano, né? Atendo pela Mil. Eu atendo pela rede Amil no Hospital Paulistano e no Metropolitano. Legal. Os pacientes conseguem
me contar lá pra bater um papo. Eu sempre falo, espero que não precise de mim. Mas se precisar, serão muito bem acolhidas, né? Com certeza. Espero que não precise. E o arroba a gente vai deixar aqui, mas só pra falar, é o arroba Kelly Underline Reiner. com 2 L's e Y. Kel com 2 L's. Kel com 2 underline L's. Reiner. Isso. Doutora Mariana. Eu atendo no meu consultório, na Alameda Campinas, na Clínica Mitera. E atendo na Beneficência Portuguesa também. E meu Instagram é @marianaburiti. Lá tem todos os links para vocês. Inclusive, Boa. estou devendo um agendamento de consulta com a doutora Mariana na ginecologista. Não Por favor, esquecer. Vamos marcar. E assim como eu, vamos adotar o hashtag OncoLifestyle. A gente tá levantando realmente essa campanha. Eu gostei, viu? Top. Essa campanha para incentivar, inspirar quem assiste a gente aí nas mídias sociais a se movimentar, a movimentar o corpo. A gente viu aqui elas que são especialistas, elas falaram, né, gente, a importância da atividade física, a importância dos bons hábitos, a importância de um planejamento alimentar, a importância de você viver bem e com qualidade, né? Então, marque você, na verdade, registre o momento de você estar fazendo um planejamento alimentar ou se exercitando, correndo, fazendo musculação, na bicicleta, o que for, dançando, o que for. Marca a gente, @OncoLifeCare e coloque a hashtag OncoLifestyle. Tá? Lembrando que todos os nossos colaboradores, sejam C-Levels da Oncolife, eu, a Gique e a Lari, ou os nossos colaboradores, a Mari, a Livinha, que é a nossa estagiária, Renan, Rafa, toda a galera da Oncolife, todos nós movimentamos o corpo e entramos nessa campanha do OncoLifestyle justamente para inspirar vocês e também para garantir que a gente possa sempre estar aqui bem, saudável, para levar conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Giquinha, palavras finais? Fechamento, você sempre com fechamento. Muito obrigada a vocês, doutoras, por estarem nesse momento. Eu acho que a gente fizemos uns 3 episódios essenciais. Eu estando na oncologia todos os dias, eu sei a necessidade e a dificuldade da gente, às vezes, no primeiro momento, assimilar as informações. E aqui foi tudo pontuado vírgula por vírgula. Então, assim, vejam, revejam, fiquem à vontade, deixem seus questionamentos aqui embaixo. O que a gente tiver de questão, a gente não souber responder, a gente leva para as doutoras, elas respondem para nós. Sigam as nossas páginas, vão estar todas aqui embaixo. E, antes de tudo, também não esqueçam de apontar o celular, porque é Recode da OncoLifeCare, tá? E para você familiar também, a gente falou bastante da rede de apoio. Nós também damos suporte para os familiares, tá? Dentro da OncoLifeCare. Então, para você, familiar e paciente, entra lá. Nós temos nutricionistas, enfermeiros e psicólogos e fisioterapeutas prontinhos para atender vocês, tá bom? Exato. Não se esqueça que no celular você tem que abrir a câmera do celular para apontar para o QR Code e vai aparecer um link para você clicar. Beleza? E também não se esqueça de, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe a sua curtida, deixe o comentário criticando, elogiando, compartilha. Se você não está passando pela jornada do câncer, provavelmente você conhece alguém que está. E lembrando que o episódio 1, por exemplo, é para todo mundo, não é só para quem foi diagnosticado, é para todo mundo, né? Exato. Todo mundo precisa ter esse discernimento do que fazer, qual exame você tem que fazer, como que faz o autoexame também. E a gente já sabe que o autoexame não anula, não substitui a mamografia, que é tão importante. E só uma coisa, o exame de mamografia dá câncer? Não. Ah, tá. Que a gente já ouviu algo parecido. Tá. Exame de mamografia não dá câncer, gente. Isso é mito. E a gente quebrou tantos mitos aqui. Então, por favor, compartilhe informação de qualidade, beleza? E a gente espera vocês, espero que vocês tenham gostado dessa edição especial. A gente adorou. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo. Beijo. Tchau, Até a próxima.